Fala pessoal, bom dia! Hoje é dia 7 de abril, quinta-feira, a gente está começando mais um Batalha do Século. A gente vai conversar um pouquinho sobre fundamento e análise técnica. Mas antes de qualquer coisa, bom dia, Danilo. Bom dia, Kim. Muito bom dia a todos que nos acompanham na Infomoney. É um prazer novamente estar aqui com todos vocês. E vamos lá para mais um bate-papo sobre análise técnica versus análise fundamentalista. E desejo a todos um excelente programa. Qualquer dúvida, qualquer informação, elogio ou críticas, fiquem à vontade para escrever no nosso chat ao lado direito da tela de vocês. Bom dia, Kim. Bom dia, Danilo, valeu. Pessoal, então a gente vai começar, como sempre, dando um pano de fundo aqui. Enquanto isso, vocês podem enviar suas perguntas com relação aos papéis, enfim, índice, que a gente já vai ir anotando e respondendo. De qualquer forma, a gente tem hoje a Bolsa performando bem, né? Ontem, talvez o evento mais relevante domesticamente foi o relatório lá na comissão do impeachment, a favor do impeachment. Acho que já era muito esperado isso, já tinha até saído na imprensa antes da leitura do relatório. Hoje a gente tem também, no meio de tudo isso, aquelas sondagens, né, de votação lá na Câmara, e o lado pró-impeachment tem ganhado um pouco de força, ao contrário do que a gente viu nos dias anteriores, que a Bolsa sofreu bastante porque a articulação do governo parecia fazer efeito. Então, hoje principalmente e ontem durante o dia a gente viu o caminho contrário. Então, Bolsa hoje performando bem. Lembrando que em termos de cronograma, a gente tem provavelmente segunda-feira deve ter a votação na comissão, e se tudo andar de acordo com o cronograma, o Cunha já comentou que a votação no plenário deve acontecer sexta, sábado e terminar domingo. Então vou reservar 3 sessões ali na Câmara para votação. Obviamente que semana que vem a gente tem ali algum risco do governo tentar judicializar isso aí, levar para o STF para tentar atrasar e com isso ganhar mais tempo para articulação e, enfim, angariar votos ali junto aos deputados, tá, pessoal? Então é um pouco disso que tem acontecido. Ontem também a gente teve a ata do Fed, acho que reforçando, né, aquele tom mais ameno com relação à alta de juros, e os Estados Unidos muito preocupado ali com a dinâmica e a evolução no crescimento mundial. Então é um pouco disso que está acontecendo. A gente tem que agora realmente ficar de olho monitorando essa questão de votos na Câmara e a questão política. Danilo, algo a comentar? Vale ressaltar que ontem também tivemos o estoque de petróleo, né, Kim? Tivemos, era 11h30 da manhã, são os dados do estoque de petróleo. Vale ressaltar que o estoque de petróleo ele veio abaixo das expectativas do mercado, tá? Foram produzidos aí menos, o estoque de petróleo veio abaixo da expectativa dos investidores, porém os derivados do petróleo, tanto destilados quanto gasolinas, tiveram um estoque acima da expectativa, tá certo? Então, de uma certa maneira, o petróleo abaixo, porém, os seus derivados acima, a capacidade de produção do petróleo também aumentou, e isso fez com que ontem o petróleo puxasse, subisse um pouco, quando divulgou esse dado, e tivemos um desempenho negativo para o dólar, juntamente com a divulgação aí da ata do Banco Central americano, tá certo? Isso aí, então realmente todo mundo de olho na questão do petróleo. Se a gente lembrar algum tempo atrás, a correlação de ativos de risco ao redor do mundo estava muito alta com relação à variação do petróleo. Acho que descorrelacionou um pouco, mas de fato todo mundo olhando. Por um lado, a gente entendendo que a produção nos Estados Unidos, né, toda a parte de equipamentos, etc., caiu muito. Isso aí vai impactar na produção mais cedo ou mais tarde. Isso aí tende a ser benéfico para o preço, mas estruturalmente a gente ainda entende que o patamar deve sofrer pressão. A gente não acha que vai ter nenhum tipo de acordo de redução de produção pela OPEP, ou até congelamento. Está cada vez mais difícil de ver esse cenário, tá? Mas é um pouco disso. Esse é o pano de fundo. A gente pode pular direto aqui para análise do Ibov, né, o Danilo? Se você puder dar uma olhadinha no Ibov e já engatilhar no dólar também, para o pessoal ver o que vocês estão vendo na análise técnica. Bom, em relação ao índice Bovespa, a gente tem uma variação positiva no pregão de hoje de 1,3%,
Vou colocar o gráfico aqui na tela para vocês poderem acompanhar. O que a gente tem? Aquele patamar que a gente mencionou de uma região de suporte, tá? A gente tem esse patamar aqui de suporte sendo testado do índice Bovespa. Vale lembrar que tivemos uma queda acentuada, lembrando também que o cenário político é o principal driver do nosso mercado, da movimentação do nosso mercado, tá certo? Então vamos ficar atentos aqui, a gente vai ficar de olho numa paralisação desse movimento e vamos ficar atentos como o índice Bovespa vai se comportar. Vale lembrar que vários papéis estão em cima de uma região de suporte. Essa alta do índice Bovespa, logicamente que é bem prematuro para a gente falar que o mercado vai fechar dessa maneira, mas estamos configurando aqui um arame, tá? Isso aqui é um padrão, um padrão gráfico, um padrão de combinação de candlestick de reversão, tá? Então na qual o corpo comprador fica totalmente dentro do corpo vendedor e o mercado pode não ser uma nova tendência. Então atentos, se o mercado fechar dessa maneira e superando a máxima de hoje, ele pode ter uma movimentação positiva. Já o dólar ontem fez um engolfo de baixa em cima de uma região de resistência. A sinalização para o dólar, é de queda caso venha a perder se ele perdesse a mínima de ontem, ele não chegou a perder e segue consolidado, tá? Então, apesar da alta de hoje, trabalhando aí na casa de 1,3 em alta, o dólar tem um cenário de indefinição se ele passar por dois períodos lateralizados, melhor, 2 dias lateralizado nesse patamar de 3.720, 3.730 e posteriormente romper esse patamar aqui de 3.740, ele sinaliza uma movimentação de alta no curto prazo, tá certo? Então, esses aí foram os principais papéis que nós acompanhamos aí, ou melhor, os principais índices, né? Tanto o índice Bovespa quanto o dólar futuro. Continuando no dólar, o SMP aqui perguntando, será que o dólar não volta mais para 3,50 mesmo com o impeachment passando? Acho que com o impeachment passando, a gente até fez uma pesquisa com os investidores institucionais e de fato eles entendem que acontecendo o impeachment, esse dólar deve ir mais para perto de 3,40. Então sim, tem espaço para esse dólar ainda cair se de fato houver um impeachment, tende a permanecer dependendo do governo de transição, tá, pessoal? Então é um pouco disso que os investidores institucionais estão vendo ali com relação ao dólar. Indo aqui para a parte, na verdade, mantendo aqui a parte política, o Léo está perguntando, ele só tem uma pergunta, vai acontecer o impeachment ou não? É difícil cravar, mas para a gente ainda a probabilidade é alta, por mais que tenha acontecido todo esse ruído, né, de articulação, etc. Uma variável extremamente importante é a rua, né? Então, se a gente tiver pressão nas ruas, a gente entende que isso aí vai ter uma pressão na hora da votação. Enfim, tem todo esse painel ali do pessoal tentando monitorar os votos e tem crescido o voto pró-impeachment. De novo, a gente ainda, com tudo que a gente já comenta aqui ao longo dos programas, a gente ainda acha que a probabilidade é alta, mas se tivesse que responder com 100% de certeza, acho que ninguém tem essa resposta. E o mercado financeiro está reagindo a isso, né? Que a gente não tem essa certeza e cada dia a gente tem bolsa para cima, bolsa para baixo, de acordo com esse cenário, né? Realmente tem sido muito volátil, né? Principalmente os últimos dias com essa questão do Lula na articulação, o desembarque do PMDB abrindo espaço ali para você ter cargos como barganha. Mas, de novo, a gente ainda entende que a probabilidade é alta. Ninguém imaginou que, enfim, depois de toda aquela questão do Lula, a gravação até a votação do impeachment, seria algo fácil, né? Acho que o governo vai lutar com todas as forças aí para se manter no poder. Então é de se esperar. Talvez essa articulação tenha tido mais efeito do que o mercado esperava, mas, enfim, a gente entendia que não seria fácil, mas a gente mantém ainda essa questão de probabilidade mais alta para impeachment, tá, pessoal? Indo para os papéis aqui, o Pablo está perguntando de Vale 5. Ele está perguntando para você se acha que volta para os 12. Enfim, tá no maior call. O que você está achando de Vale? Depois eu falo um pouquinho do fundamento. Tá. Bom, só para lembrar, tá, pessoal, para quem acompanha o meu trabalho ou para quem está acompanhando as batalhas do século aí
anteriores que a gente vem fazendo, a gente faz análise gráfica, a gente dita o nosso viés. Mais uma vez que eu gostaria de reforçar e deixar bem claro, tá? Apesar da gente traçar alguns cenários para esses ativos, seja ele para cima ou seja ele para baixo, esse contexto pode mudar de acordo com informações que vier do cenário político. Então, muito cuidado, que o driver hoje do mercado acabou saindo um pouco do cenário internacional, do cenário econômico, tá bom? Então, é só para deixar isso bem claro. Então, graficamente da Vale, a gente tem aqui o gráfico mostrando para vocês um viés de alta, tá? A tendência de baixa da Vale no curto prazo ela mudou, e agora eu tenho o que aqui? Eu tenho uma linha de resistência bem clara na casa de R$12. Eu acredito que Vale, se ele superar esses R$12, a sinalização é positiva e abre espaço para buscar a casa dos R$13, que seria esse topo prévio anterior. Passar aqui para o Ricardo Kim falar um pouquinho sobre fundamento. Sobre Vale, de novo, essa esticada foi, na verdade, alguns motivos a gente pode elencar ali. Primeiro, China com uma sinalização de estímulo, principalmente na parte de construção. A gente teve uma volta do preço do minério, pessoal reestocando ali, principalmente na China também. Então, isso impulsionou não só Vale, como BHP, Rio Tinto. Mas, de novo, a gente entende que isso aí é pontual. Estruturalmente, a gente vai ter um aumento de capacidade ao longo dos próximos anos, principalmente com Vale, um aumento já contratado e uma China desacelerando. Lembrando que ela está mudando, né, aquela base de crescimento, de investimento em infraestrutura para consumo. Então, automaticamente você tem um nível menor de crescimento, isso aí vai impactar sim na demanda. Então, uma oferta relativamente alta com uma demanda desacelerando, a gente ainda acha que o minério de ferro deve sofrer pressão nos preços até o final do ano, tá, pessoal? Então, isso aí vai impactar a Vale. Talvez essa seja a principal variável para a Vale, é o preço do minério. Então, é isso que a gente está vendo. Ela tem feito um trabalho dentro de casa muito bom em termos de desinvestimento. Saíram algumas notícias de que ela vai desinvestir parte, né, pelo menos parte da participação ali da parte de fertilizantes. Então ela está fazendo de tudo para reduzir essa alavancagem que aumentou de forma expressiva nos últimos tempos, mas não, a gente não recomenda exposição para Vale. O Pablo, nessa linha do preço do petróleo, que o Danilo comentou que ontem fez muito mercado, o Pablo está perguntando se a gente acha que na reunião do dia 17 tem alguma chance de reduzir a produção de petróleo. Acho que reduzir não, chances baixíssimas. Talvez algum acordo de você congelar a produção nos níveis atuais, que são altos, mas de novo, a gente também acha que vai ser difícil. A Arábia Saudita já falando que se o Irã não congelar, ela também não vai congelar. Outros componentes do grupo falando que vão congelar, então acho que está muito nebuloso ainda, e a palavra deles não quer dizer tanta coisa, tantas vezes que eles já voltaram atrás ali nessa questão, e lembrando que eles são, o intuito dele é maximizar a receita de curto prazo. Então, para eles têm uma reserva gigantesca, principalmente a Arábia Saudita, então vão fazer de tudo para rentabilizar isso. Posso responder a um comentário com aqui certeza. Rapidinho, Kim, com licença? O Nós está fazendo uma pergunta. Danilo, você como grafista deveria comentar o gráfico, afinal, mestres não dizem que o preço descontam tudo? Bom, Nós, o meu posicionamento, tá? Bolsa de valores, o mercado financeiro como um todo, ele nada mais é do que a expectativa dos investidores, tá? Seja uma expectativa de valorização ou desvalorização de um ativo financeiro. Logicamente que os preços descontam tudo e comentários de fundamento, economia, setoriais, independente do comentário como um todo, ele vai descontar no preço. Entretanto, o nosso país está vivendo um marco histórico, se eu não me engano, tá? A última vez que nós tivemos isso foi em 92 do Collor, se eu não me engano datas, tá? Mas assim, ó, desde 92, a gente está falando de 24 anos aproximadamente, que o mercado não está passando por um processo desse como um rito do impeachment, cenário de corrupção, os grandes líderes, os grandes profissionais que guiam o nosso país envolvidos aí com o cenário de lavagem de dinheiro e entre outros pontos que a gente já discutiu ao longo de todo o nosso programa, tá? Então assim,
os preços descontam tudo? Sim, descontam tudo, concordo plenamente, assino embaixo, tá? Mas assim, eu não sou uma pessoa somente focada em gráfico, tá? Eu trabalho ao lado do Kim, do Celso, da Zena, eu gosto muito de ler sobre cenário macroeconômico, sobre o que está acontecendo no nosso país. Então assim, o que é importante nós, como seja investidor ou seja como trader, tá? Saber identificar o momento que nós estamos passando. Porque assim, o gráfico pode me dizer que o mercado tem espaço para subir. Entretanto, lá em Brasília, uma hora dessa, está acontecendo algumas reuniões, a gente tem consultores, a gente tem pessoas que estão trabalhando lá em Brasília que a gente não tem informação do que pode acontecer daqui a meia hora. Então assim, os preços descontam tudo? Sim, descontam tudo. Mas existem imprevistos que estão mudando o nosso direcionamento do mercado, tá certo? Então assim, hoje o nosso mercado financeiro ele não está guiado mais pelo relatório do Banco Central mencionando que o IPCA diminuiu ou que a projeção do Banco Central saiu de 4,15 para R$ 4 para esse ano. Tudo bem que isso impacta no cenário macroeconômico como um todo, mas o grande driver é o cenário político, porque a gente está falando aí de quase 16 anos de um ciclo de um governo liderando, tá? Então assim, é um cenário um pouco diferente do que o convencional. Então assim, é questão de adaptação e interpretar o que o mercado está se passando, tá certo? Então essa é a minha leitura. Desculpa, aqui. Boa, até nós já comentando que ficou correto, enfim, já esclareceu bastante e ajuda muito o pessoal com essa cabeça excelente. E, de novo, né, quanto mais informação, sempre melhor, não importa se você olha gráfico, etc. É bom você saber o que está acontecendo, acho que dá para incorporar aí nos cenários, mesmo que tenha uma análise técnica. Boa, continuando aqui com os papéis, o Costinha está pedindo para a gente analisar Kroton, se vale a pena no swing. Enquanto você coloca aí na tela, falar do fundamento, Kroton seria do setor a nossa preferida, muito por conta da gestão, mas de novo, o setor ele passa por um momento bem desafiador, né? A gente teve o corte do FIES, vai continuar tendo corte no orçamento, e a retração econômica vai sim pegar tanto ticket médio, captação, etc. Então a gente prefere ficar fora do setor por enquanto. Tem muita volatilidade ali, qualquer notícia sobre mais corte de orçamento pesa. Se tivesse que ter uma seria Kroton, mas por enquanto a gente fica fora, a gente entende que tem outros setores mais interessantes agora. E lembrando que o beta político de Kroton é bem baixo. Se você puder dar uma olhada no gráfico. Vamos lá, põe na tela rapidinho. Triângulo ascendente, fundos ascendentes, topos dos mesmos níveis, compra em Kroton, fechamento acima de R$ 12. A gente está até monitorando para dar compra para swing trade, está superando R$ 12, ou algum candle fechado, algum pregão acima de R$ 12. Se hoje, tá, Kroton lá para as 4 horas, 4h20, estiver na casa de 12,10, 12,15, é compra para swing trade, o rompimento de um triângulo ascendente, tá certo? Então esse é o nosso ponto. Boa. O SCJ está perguntando graficamente qual que seria o alvo do Ibov se não tiver impeachment. Danilo, dá para traçar ali algum ponto para ficar esperto se a gente vê uma queda ali do índice? Dá aqui. Bom, qual que seria o alvo do Ibov se não tivermos o impeachment? Para onde que ele veio antes de todo esse rally? Região de 38 mil pontos. Tá? 38, 39. Foi onde que o rally começou. Ele saiu de 38, 39 e foi direto lá para 52. Então, se eventualmente não tivermos, ele vai voltar para o seu preço antes de todo esse estresse do noticiário político. Ou até porque o próprio convidado aqui comentou, o mundo não vai bem, o Brasil está muito mal, os fundamentos não mudaram, exatamente. Então, o gap de preço com fundamento abriu bastante. Então, se não tiver nenhuma perspectiva ou as expectativas forem frustradas, aí tende a voltar bem esse índice. Nós comentando aqui que Gilmar Mendes vai assumir o TSE a partir de maio, né, para a gente lembrar, acho que só comentar aqui vale que se não tiver o impeachment, todas as pressões vão mudar para o TSE, lembrando que o Gilmar Mendes vai assumir a presidência, ele vai ter a relatoria também, e já tem algumas notícias de delação premiada ali da Andrade Gutierrez comentando possíveis desvios ali para a campanha de 2014. Então isso aí deve acelerar caso não ocorra o impeachment. Petrobras, o aprendiz perguntando, essa não podia faltar. Petrobras, em termos de fundamento, acho que todo mundo já sabe qual que é o nosso posicionamento. A gente não gosta. Petrobras só se for um call político ali.
E se o cliente já está decidido em entrar em Petrobras por conta de qual político que faça isso via derivativos, né, alguma estrutura com proteção ou que limita o seu prejuízo a um call spread, você tem fence, collar, bastante coisa para fazer. Então, se o cliente decidiu entrar via Petro, que seja com proteção de uma forma um pouco mais conservadora, a gente entende que tem outros ativos mais interessantes para, teoricamente, surfar essa onda, como o BVMF, Itaú, Bradesco, e até no relativo o Banco do Brasil é melhor que Petrobras, por conta de fundamentos, tá? E se for se expor, não quero me expor via derivativo. Se for para se expor num papel a seco, muito cuidado com o tamanho do capital alocado, tá? A volatilidade dos principais papéis, principalmente ligados aí ao governo, Banco do Brasil e Petrobras, eles estão com uma oscilação muito forte, a volatilidade está muito alta. Ok? Boa. Mas se você puder, sem muito comentário, para o gráfico de Petrobras. Vamos lá, Petro aqui já está na tela, tá? Levemente Petro trabalha num canalzinho de alta, ele saiu desse topo fazendo um fundo aqui. É logicamente que a gente tem que ficar de olho nela, se ela voltar a trabalhar acima do R$8, trabalhando acima do R$8, abre espaço para buscar a casa de R$8,80, R$9 no curto prazo, numa movimentação bem direcional. Claramente, se Petro perder a região dos 7,35, 7,40, a sinalização é de queda e abre espaço para buscar aqui a região dos 5,50, tá certo? O viés, por enquanto, ainda segue positivo, lembrando que temos todo o cenário político envolvido no papel. Boa. Nós estávamos comentando do minério, se ficar na casa dos 54 dólares, eu imagino que ele está perto de Vale, se vai ficar no azul, de fato, nesse patamar, perto de 60, 55, é um bom cenário para Vale, mas aí você teria que estender isso por diversos anos, que a gente acha que justamente é isso que não vai acontecer. E já emendando, o pessoal perguntou de BRAP, Danilo, será que no gráfico tem alguma diferença de BRAP para Vale? Não, que não muda muito o gráfico da BRAP não, é o mesmo gráfico, a mesma sinalização, só deixa eu pôr aqui só para o pessoal ver rapidamente, tá? A mesma sinalização igual, tá? Linha de tendência de alta, a gente tem aqui uma resistência prévia estabelecida, eu vou ficar de olho se ela superar 6,65, tem espaço para uma movimentação direcional. O gráfico da Vale e da BRAP, eles têm uma correlação bastante próxima, tá certo? Então quando um sobe, o outro também tende a subir, quando um cai, o outro também tende a cair. Beleza. Esse é um papel interessante, quero até entender o que você acha em termos de análise técnica. Lojas Americanas, do M4 voltou bastante, é um papel que a gente gosta. Você tem um pouquinho menos de dependência de crédito, já que o ticket médio é bem baixo. A maioria dos pagamentos à vista, enfim, a gestão é muito boa. Voltou bem, é um papel que a gente gosta de olhar, sim, principalmente quando volta de forma brusca, a gente começa a colocar no nosso radar Lojas Americanas. O que você está olhando ali? Que na realidade, esse movimento de correção que você mencionou aqui chamou a nossa atenção. Hoje é quinta, quarta, na terça-feira nós abrimos uma compra nela para Swing Trade. Compramos nesse patamar aqui, mas infelizmente ela não nos estopou e hoje está tentando voltar. Então assim, é um papel que eu não vejo vendas, tá? Qualquer brecha aqui para a gente tentar procurar alguma compra com possível repique. O ativo está em cima de uma região de suporte em R$16 e para mim ela tem espaço para tentar voltar, pelo menos aqui nos patamares de 17,30, depois a região de 18,50. Tá bem interessante o gráfico da Lojas Americanas. Boa. RADL, Danilo. Pô, subiu tanto e aí o SMP está perguntando, rondando o topo histórico, será que é possível você ali colocar algum tipo de alvo para onde ele pode ir ali, depois de toda essa alta? Claro. Falar nisso, RADL, a gente deu compra hoje nela para Swing Trade na Arena do Investidor, tá? Nos posicionamos na compra, então isso aqui, ó, vou descer colocar o gráfico para vocês. Linha de tendência de alta, o mercado corrige aqui a minha média de 21 períodos, tá? A compra foi na superação desses R$60,65, rompeu e foi embora, ok? Eu acredito que a tendência é a de alta, topo histórico o mercado fez aqui na casa de... Deixa eu só confirmar aqui o ponto com vocês. A região aqui dos 53,83, o rompimento desse patamar leva o mercado a ter uma movimentação um pouco mais direcional. Então assim, a gente até se posicionou nela hoje na realidade, superou a máxima, a gente comprou esperando que ela retome o seu movimento e supere a máxima histórica. Qual que seria o alvo? Eu vou pegar uma projeção de Fibonacci, eu pego esse fundo,
projeta a partir desse topo, perdão, esse fundo com esse topo a partir do fundo. Primeiro alvo, R$ 54,75, R$ 58 é o primeiro alvo no curto prazo para o ativo. Boa. Próximo ativo aqui, BVMF. Na verdade, a pergunta é BVMF comprando CETIP, isso é bom para BVMF? Sim, principalmente em termos de sinergia, né? Acho que tudo bem que agora o preço vai ficar um pouco ancorado ali na questão do acordo, mas, de novo, tem muita sinergia para captar, sim, vão ganhar muita escala ali. E, de novo, pelo menos nesse curto e médio prazo, que vai ditar o ritmo de BVMF é muito mais o copo político, né? A gente tem visto que o beta tem sido bem alto, tanto com relação à volatilidade, aumento de volume, quanto essa questão da fusão, os dois têm impulsionado o papel, mas no curto prazo o político talvez é o que pegue mais. Danilo, o que você pode falar de BVMF? Que ele fica meio de lado ali, enfim, depois dessa alta ficou um pouco de lado. O que você está olhando? É um papel que não está tendo muito reflexo dessa oscilação devido ao cenário político, tá? Mas como você mesmo mencionou que pode performar, o ativo tem o que aqui? A gente tem uma configuração gráfica denominada um triângulo simétrico, tá? Tendência é de alta, o viés é de alta. Eu vou ficar atento aqui se BVMF voltar a trabalhar acima dos R$16, ele tem espaço para ter uma movimentação direcional positiva. Claramente, se ele começar a perder a região de 14,50, esse parâmetro de alta acaba sendo invalidado e ele entra numa sequência de baixa, tá? Configurar um pivôzinho de baixa. Mas eu estou mais otimista com o papel, a superação desses 16,10 pode levar a uma movimentação positiva. Lembrando que aqui ele tem espaço para buscar o teste das máximas históricas. Beleza. Essa daqui não poderia faltar, né? Bancos, Itaú, na verdade, acho que vale a gente dar uma olhada, até porque bancos têm um reflexo muito forte no índice, já que a maior participação setorial no índice são os bancos, então olhar Itaú, você vai ter uma boa ideia também de Ibov, dada a participação, seja Itaú, Bradesco, enfim. Bom, Itaú é a nossa top pick ali nas carteiras recomendadas, é uma gestão muito boa. Obviamente a gente está de olho na questão de inadimplência ao longo desse ano, a gente está vendo várias rolagens de dívida, etc., mas ela tem uma bela gestão, tem reportado resultados satisfatórios e aí o beta político também corre a favor, então é uma das empresas que a gente gosta e a gente fica tranquilo, relativamente tranquilo. Obviamente a gente continua monitorando a questão econômica, mas a verdade é que o driver tem sido político, a gente gosta sim de Itaú. Danilo, o que você pode falar do ativo? Itaú é um gráfico muito parecido, tá? Itaú, Petro, Vale, Bradespar, BVMF, mas assim, ó, gostamos do papel via gráfico, a gente tem uma região de suporte estabelecida no patamar de 29,50, acreditamos que ele tende a se segurar aqui e trabalhar nesse cenário de indefinição. Então ele vai testar fundo, testa topo. Testa fundo, ele tem espaço para voltar a testar o topo aqui na região dos R$33, que seria o próximo patamar de preço, tá certo? No curto prazo o viés é de indefinição, tá? No curto prazo o viés é de indefinição, porém esse movimento médio prazo aqui é uma sinalização de alta para o ativo. Então a gente está otimista que ele deve buscar a região dos R$33. Boa, e ainda nessa questão de bancos, eu não sei se ia completar com mais alguma coisa. Não? Não. Mantendo aqui esse assunto Itaú, o S&P está perguntando se vale substituir Itube por Itaúsa. Sim, a gente gosta desse trade. É um trade não long and short, mas se você tem uma posição de Itaú, acho que vale a pena trocar parte dela por Itaúsa. O spread aumentou ali, então a gente gosta de aproveitar essas oportunidades. Então sim, vale a pena, pelo menos em parte ali da sua posição. Algo a comentar sobre essa questão relativa? Não, porque no gráfico de Itaúsa e Itaú vai ser muito parecido. É igual né? BRAP e Vale. Então a gente já fala que quer comprar Itaú, mas quer pagar um pouco mais barato, compra Itaúsa, que o valor do papel é um pouco menor do que Itaú. Entendi. Boa, e em termos de spread também, faz sentido.
Partindo aqui, a gente já está chegando na reta final do nosso programa. Falar de BR Foods, essa é interessante, né? Caiu bastante, o pessoal acha que, ou pergunta, né, para entender se de fato vale uma entrada. A gente não gosta do ativo por alguns motivos, né? O primeiro, talvez seja o desempenho doméstico, eles têm perdido muita margem aqui no Brasil. A gente viu nos últimos trimestres, principalmente os 2 últimos resultados ruins, perdendo bastante margem, muita gente trocando produtos processados por in natura, isso aí prejudica a margem, concorrência forte também aqui da JBS Foods. Outra questão é a questão de gestão. A gente tem visto ao longo dos últimos anos uma gestão bem estável, troca, enfim, toda hora do management, sem nenhuma estratégia focada ali e um caminho a ser trilhado. Então isso que a gente vê sendo levantado como uma dúvida grande em BR Foods. Então, de novo, a gente entende que o mercado doméstico vai continuar performando mal, e essa questão de gestão chama muito a nossa atenção, até porque a gente dá muito peso para esse critério. Então, ficar fora de BR Foods, pelo menos no fundamento, né? Via gráfico, o papel tem aqui uma sinalização de indefinição, não tem uma tendência clara, tá? Perceba que ele faz topos e fundos irregulares, às vezes tem um sentido de alto, um sentido de baixo, sentido de indefinição. O que a gente pode mencionar que Brasil Foods trabalha dentro de um viés indefinido, testou um fundo aqui, um suporte em R$ 49,50/R$ reais, e temos uma resistência prévia na casa de 56. Se ele for fazer o movimento que ele fez anteriormente, ele vai testar os 49, buscar os 56. Ele voltou para os 49, ele abre espaço para voltar aqui para os 56. Se esse patamar de 49 for perdido, o primeiro ponto de parada ficaria em R$ 45, tá? Mas o papel sem muita direção clara, não tem muita tendência definida para o papel. Beleza, para finalizar aqui, que a gente chegou no final do programa, Banrisul, Danilo, é um papel um pouco menos líquido ali, muita gente está perguntando, caiu bastante, enfim, dos níveis históricos ali. Banrisul é aquele caso, né? Tem um upside maior do que o restante dos bancos? Provavelmente, mas o risco é muito maior. Então a gente prefere ter uma postura mais conservadora. Se tem ali alguns outros bancos que devem performar bem com uma maior liquidez, a gente prefere estar neles do que no Banrisul, que a gente sabe toda aquela questão que o Estado vem passando. Então, de novo, a gente prefere nesse momento ficar em papéis mais líquidos, talvez com uma inflexão ali, principalmente de expectativas econômicas, a gente possa voltar a olhar papéis menos líquidos, mas talvez o Danilo possa ajudar um pouco melhor na parte do gráfico. Graficamente aqui, Brasil Foods não, BRSR6, tá? Banrisul, tem uma sinalização de alta no curto prazo, o ativo passa por um período de acumulação em cima de uma zona de resistência. A superação desses 8,60 pode levar a uma compra, tá? Vale ressaltar que a liquidez do ativo é um pouco reduzido, então a superação de 8,60 pode levar ele lá na casa de 9,20 no curto prazo. Tem espaço para altas? Tem, porém eu não gosto muito do papel para fazer trade, ok? Mas atentos, a superação de 8,60 é um cenário positivo, e se ele voltar a trabalhar abaixo de 7,80, ele abre espaço para uma correção e a quebra do viés de alta no curto prazo. Ótimo, beleza, Danilo. Então, acho que a gente vai chegando aqui, passamos um pouquinho do horário, a gente vai finalizando, e deu para bater bastante papo, conversamos aí sobre os principais setores, demos uma pincelada ali no nosso cenário doméstico, externo também. Espero que vocês tenham gostado do programa, e fica o convite ali para a nossa Arena do Investidor, né? Ali, todo esse bate-papo que o Danilo tem, só que com 4 profissionais, né? Online o dia inteiro, então eles conseguem não só olhar swing trade, mas dar alguns calls de day trade com relação a tanta coisa que está saindo, né? Tanta volatilidade, tem muito que operar, seja a ata do Fed, sai índice de commodities, estoque de petróleo, o Danilo comentou, eles estavam lá online quando saiu, então é bem legal, interessante para vocês que acompanham essa parte de análise técnica, até o Danilo pode falar um pouquinho melhor, né? É isso aí, pessoal. Então a gente tem a Arena do Investidor, que é um ambiente online, onde nós temos 4 profissionais que ficam online ao longo de todo o pregão, das 9 às 5 horas da tarde, tá? E a gente fica recomendando compra e venda de ações, índice, dólar,
opções, long e short, enfim, os ativos que a gente identifica que temos oportunidade para poder fazer trade, a gente passa para vocês ao longo de todo o pregão. Só mostrar rapidamente para a gente poder finalizar o nosso programa, aqui no site da XP, vocês vêm aqui em Educação, Arena do Investidor, tá certo? Entrando ali no Investidor tem toda a nossa equipe, que faz parte da Arena. Se você já é cliente da XP, é só clicar em acessar a conta, se não, é só abrir uma conta que vocês terão acesso gratuito aí à nossa Arena do Investidor, tá certo? Então esse daí é o nosso convite todos os dias a partir das 9 horas, um pouco antes, 8h50, a gente já está online passando os principais dados para todos vocês. Hoje a gente conta com aproximadamente 1.500 pessoas que ficam online com a gente ali o tempo integral do pregão. Então é isso, pessoal, valeu. É isso aí, a gente não acompanha a Home por conta da liquidez, tá? Bom, pessoal, obrigado aí pela presença de todos, espero que vocês tenham gostado do programa e a gente se vê na próxima. Até lá. Obrigado, pessoal, até a próxima oportunidade.